Na Sara Brasil, começa! Galera do bem! Bom dia! Bom dia, meu povo! Bom dia, minha gente! Mais um programa Galera do Bem pra vocês, recheado de coisas ótimas. Isso. Recheado de novidades. Novidades? É um programa bom, um programa... Hoje vai ser um programa muito importante, mas é um programa informativo, é um programa de aprendizado hoje que nós vamos ter, né, Laura? Isso aí. Nós vamos falar sobre o quê? A gente vai falar sobre... Violência. Mas violência, tia Thaís? Violência. Violência em todos os sentidos. Violência contra o adolescente, contra a criança, contra a mulher. Nessa época que a gente está vivendo, nessa época de pandemia, isso está acontecendo muito, não é, Laura? Isso aí, gente. Tem que tomar cuidado, tá bom? Tem que tomar muito cuidado, assim, com quem você conversa. Gente, assim, no computador, no celular, tipo, no Instagram, tem muita gente, assim, que passa por uma pessoa e na realidade é outra. Você não sabe quem tá falando, você nunca viu aquela pessoa. Você não sabe com quem você tá falando no outro lado da tela. Vocês estão entendendo, gente? Então é assim, tomar muito cuidado. Exatamente. E nós vamos abranger todos esses assuntos. Isso que a Laura falou é muito importante, vocês vão ver. E nessa época de pandemia, a gente não pôde trazer na rádio, né? A participante, o participante. Então a gente fez uma entrevista e a gente vai estar passando para vocês. Pessoal, é muito bom este programa. Este programa está muito bom. Vocês não vão se arrepender de ficar com a gente. Então vamos começar de música? Vamos. 2 músicas bem animadas pra gente? Galera do bem! Galera do bem! Isso aí, gente. Astral bom. Você tá com preguiça hoje, Laura? Ai, gente, eu acho que eu não vou conseguir com esse negócio de aula virtual. Eu tô, assim, com muito sono. Tipo, todo dia eu tô acordando 6h50 da manhã. 6h50, um dia se viu, gente. Um dia se viu acordar 6h50 da manhã. Aí eu faço todas as minhas aulas online até mais ou menos meio-dia. Aí eu tô lotada de lição, fico até umas 5, 6 horas fazendo lição. Vocês acreditam, gente? Eu tô muito cansada. Eu acho que Nossa, só Deus pra me dar fôlego nessa vida, porque tá difícil. Eita, Laura, mas tá difícil pra muita gente. Que dificuldade boa é essa sua, Laura? Queria ter essa dificuldade sua, né? Eita, crianças, vocês reclamam de barriga cheia. Um programa, eu tô pensando no programa. Oxe, vocês estão bem, vocês estão em casa, junto com a família, escondidinhos, protegidos, ainda estão reclamando de fazer lição? Acorda, menina, vai. Daí você acorda cedo, mas depois você pode fazer várias coisas. Ah, que isso? Olha tudo que eu faço. Pois é. Vamos ouvir mais uma música? Porque depois dessa música nós vamos entrar no nosso assunto, no nosso programa. Galera do bem! Galera do bem! Que isso, Laura? Tá estralando o dedo? Ai, eu tô, gente. Eu aprendi uma tática que é assim, ó. Você tem que ficar com uma posição, como é que eu posso falar? É a posição mesmo quando você tá deitado, assim. Você tem que Ereta. deixar suas costas retinhas. Ótimo, tá bom. Porque se você virar assim muito, ela estrela mais. Ótimo. Então, para esses estrelos não são bons quando isso é assim. Então você tem que fazer estrelo bom no corpo, entendeu? Entendi. Muito bem, gente. Coisas de Laurinha. Muito bem, coisas de Laurinha. No programa de hoje, nós vamos estar falando um tema muito importante, como a gente falou no início. É um tema que abrange
relações, abrange família, abrange cuidado, abrange tudo. E a gente pediu a participação especial da conselheira tutelar Liliane Ferreira. A Liliane, ela também é pastora na Igreja Sara Nossa Terra, da Augusta. Então é a nossa pastora, a Liliane Ferreira. Ela vai se apresentar melhor para vocês. Ai, gente, eu amo a tia Lili, viu, gente? A tia Lili é assim, além de ser super, super inteligente, ela é super engraçada, não é, tia Thaís? Super espontânea, super plena, maravilhosa. Super, assim, uma inteligência, assim, sabe, gente, fora, assim, que eu não sei se eu vou conseguir alcançar um dia, entendeu? Ela é ótima. Você viu que ela tem fã-clube, né? Então hoje nós vamos ter uma entrevista com ela. Isso aí. Uma entrevista muito boa. E aí, gente, a gente teve algumas perguntas, né, que os ouvintes pediram pra gente, a tia Thaís fez uma pesquisa na internet para abranger todas essas perguntas. E a tia Lili, a pastora Lili, a conselheira tutelar Lili, que eu chamo ela de Lili porque, né, gente, é maravilhosa. E vai responder todas as perguntas, tá bom, gente? Bora conferir? Galera do bem! Oi, galera! Oi, queridos! Boa tarde, tudo bem? Eu sou a pastora Liliane e eu tô com uma missão dada pela tia Thaís. Responder algumas perguntas pra vocês. E a tia Thaís mandou muitas perguntas e por isso eu confesso que eu tô com uma colinha aqui com as perguntas que ela mandou, porque ela mandou bastante e graças a Deus eu consegui gravar o vídeo e consegui responder as perguntas. Por que a tia Thaís me deu essa missão? Porque desde 2011 eu estou nessa causa do direito da criança e do adolescente. De 2011 a 2019 eu fui conselheira tutelar na cidade de São Paulo e de 2020 e vai até 2021 eu sou conselheira municipal no estado de São Paulo. O que é isso? O que uma coisa diferencia da outra? O conselho tutelar é um conselho regional, ele trabalha na região que ele pertence. E o conselho municipal, que é o CMDCA, é um conselho municipal, trabalha no município de São Paulo, tá bom? Então, com toda a propriedade no assunto, com toda a sabedoria adquirida no assunto, em defesa da criança e do adolescente, a tia Thaís me deu essa missão de responder algumas perguntas para vocês, tá bom? Então, a primeira pergunta que a tia Thaís mandou para mim aumentou ou diminuiu a violência doméstica nesse período da quarentena? Aumentou. A violência doméstica aumentou. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança, tem uns dados lá nesse fórum que entre o período de março e abril de 2019 foram feitas 6.775 denúncias de violências domésticas. Nesse período de 2020, março e ainda a metade de abril, já foram registradas 9.817 denúncias. Então, aumentou, né? Isso porque ainda são as denúncias feitas, foram as denúncias domésticas que não foram registradas, que não foram feitas denúncias. Então, essa é a primeira pergunta que a tia Thaís mandou e fica aí o alerta para todos nós, né, que aumentou os casos de violências domésticas. A segunda pergunta que a tia Thaís mandou, ela mandou perguntando assim: o que é violência doméstica? Eu me baseei tanto na Lei Maria da Penha, como na lei da palmada, que é da criança e do adolescente. Segundo a Lei Maria da Penha, violência doméstica, isso está lá no artigo 5º, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Essa é violência doméstica pelo artigo 5º da Lei Maria da Penha. A lei também 13.010/2014, que é a lei conhecida também, né, como a Lei da Palmada, que proíbe o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis e degradantes contra criança e adolescente no Brasil. Essa lei foi criada e ficou conhecido como a Lei do Menino Bernardo, que é um caso que foi bem complicado, bem
triste para a nossa cidade, né, para todos nós. E aí isso significa violência doméstica, né? Tudo isso que engloba violência, agressão, psicológica, sexual, tudo isso é violência doméstica, né? A segunda pergunta que a tia Thaís mandou, ela mandou o seguinte: o que é pedofilia? Isso aí é um assunto que nós precisamos prestar muita atenção, nós precisamos ter todos os cuidados do mundo com as nossas crianças, nossos adolescentes, para que isso não venha acontecer com eles, tá bom? Então, o que é pedofilia? Pedofilia é uma doença, um transtorno sexual. São pessoas adultas que têm preferência sexual por criança. Isso é a pedofilia, é uma doença, um transtorno. Isso é a pedofilia. E geralmente, as vítimas são crianças que ainda não entraram na puberdade. São crianças abaixo de 13 anos, de 13 anos para baixo. Essas são as maiores vítimas da pedofilia. E aí, ela mandou outra pergunta que dizia assim: qual a mentira que o pedófilo ou abusador conta? Tem uma ferramenta que o pedófilo se apropria muito, que é a internet, né? Então, ele usa a internet porque a internet dá facilidade para ele. E aí ele consegue encontrar as vítimas pela internet. Então, a primeira mentira que o pedófilo vai usar, ou usa, ele adota um perfil falso e usa uma linguagem que atrai as crianças e os adolescentes. Então, assim, tem figurinhas, nunca vai estar a foto dele lá, sempre vai estar, ele vai se fazer parecer que é da mesma idade que a criança, que o adolescente. Então, a primeira coisa que ele faz é usar um perfil falso. E aí você pode me perguntar, mas como que ele poderia descobrir o perfil do meu filho ou da minha filha? O pedófilo está em todos os lugares. Em todos os lugares tem um pedófilo. E aí, gente, como que ele pode descobrir? Às vezes, o seu filho tem um telefone, tem redes sociais. E aí ele passa o contato dele, ou a foto dele ou dela, para um amiguinho da escola. E aí dentro da família do amiguinho tem um pedófilo. E aí ele pega esse celular do parente dele e descobre o seu perfil e faz alguma coisa. Às vezes o pedófilo não é nem ninguém de fora, é os de dentro. Então a gente tem que cuidar muito das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque os maiores casos de pedofilia não vêm de fora, vêm de dentro. Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado para que nossas crianças e nossos adolescentes não passem por isso. Talvez outra pergunta que eu colocaria aqui é: existe pedófilo mulher? Existe. Então, a pedofilia não envolve só homem, envolve mulher também. É claro que 90% dos casos, eu diria até que mais, 98% dos casos, a pedofilia vem do homem. É o homem que pratica o ato de pedofilia. Então, precisamos tomar cuidado com as crianças e os adolescentes, tá bom? Outra mentira que o pedófilo passa, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa dica. O pedófilo é uma pessoa que tem um perfil acima de qualquer suspeita. Ele é uma pessoa boa, perante as pessoas ele apresenta um quadro muito bom, que ele é uma pessoa boa, acima de qualquer suspeita. E ele tem um prazer tão grande em te enganar quanto de abusar sexualmente ou de praticar pedofilia com alguma criança ou adolescente. Então nós precisamos nos resguardar, guardar as crianças, proteger as crianças, para que elas sejam bem guardadas e protegidas desse mal que assombra as crianças, tá bom? E aí, a importância de nós denunciarmos, independente de quem seja essa pessoa que praticou a pedofilia com o seu filho ou a sua filha. Por quê? Porque o pedófilo ele é acima de qualquer suspeita. Então, normalmente, a criança se fecha, não te conta o que aconteceu, e aí você vai descobrir bem depois. E quando você descobre, é importante denunciar. Por quê? Porque como ele foi acima de qualquer suspeita em um determinado local, ele vai para outro local, vai praticar em outro local, em outro local, em outro local. Então assim, ele não tem suspeita nenhuma sobre ele. Então se não houver denúncia, ele vai continuar praticando com outras e outras crianças. Então a importância de haver a denúncia
para que esse mal seja cortado pela raiz. Então, é muito importante que você faça a denúncia quando descobrir ou quando souber de algo em combate à pedofilia, tá bom? Eu conto muito com você para que essa denúncia seja feita. Aí ela mandou assim também, a tia Thaís: o que devemos fazer quando sofremos abuso, violência e quem procurar? Primeira coisa, é o que eu acabei de falar, você precisa denunciar. Quem são esses órgãos que eu preciso denunciar? Eu preciso denunciar para o Conselho Tutelar, eu preciso denunciar para a polícia, eu preciso denunciar para os direitos humanos, eu preciso fazer tudo isso. E como que eu faço tudo isso? E o porquê de fazer tudo isso? Se a denúncia acontecer, se o caso aconteceu com alguém seu, algum próximo seu, procure o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai te ajudar muito, vai te dar todas as orientações. Nos conselhos tutelares, eles vão te dar encaminhamento para as crianças passarem no psicólogo, para que isso não se torne um trauma muito grande, pior. Eles vão direcionar vocês e vão encaminhar para os órgãos competentes, Ministério Público, promotoria e assim vai. O Conselho Tutelar é um órgão muito importante para que você possa procurar se acontece alguma coisa do tipo na sua família. Por que e não foi comigo, ou foi com alguém, ou eu tô longe, não consigo... Como eu posso fazer? Você pode também ligar no Direitos Humanos, ou no Disque 100, no 181, ou no Disque 100. Essa denúncia vai para todos os órgãos competentes, então é importante denunciar qualquer caso de pedofilia ou abuso sexual. Por que é importante ir no conselho e ir na delegacia denunciar? Porque a criança, quando é ato de abuso sexual, a criança precisa fazer um exame sexológico, e esse exame precisa de um encaminhamento, e só quem dá o encaminhamento é a polícia, é a delegacia. Então, quando você vai na delegacia, você faz a denúncia, eles te dão um encaminhamento para essa criança fazer um exame sexológico. E existe hospitais designados para fazer esse exame sexológico na criança e no adolescente. Então, é importante não se calar, porque além de você estar ajudando alguém próximo seu que aconteceu, você vai poder estar ajudando a evitar que outras crianças passem pelo mesmo risco, passe pelo mesmo trauma que algum conhecido seu passou, tá bom? Então é importante, muito importante denunciar. Aí outra pergunta que a tia Thaís fez: o que devemos fazer quando há suspeita de violência no vizinho? No artigo 4 da nossa Constituição, e eu gosto muito desse artigo 4 da Constituição, eu uso muito esse artigo, diz assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade e, em geral, do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Aí no parágrafo único, a garantia de prioridade, a primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Então, se eu tenho um vizinho ou uma vizinha que está passando por violência doméstica e eu sei, é um direito meu fazer essa denúncia. É um direito meu poder ajudar o meu vizinho. E aí, como que eu faço isso? Eu posso ligar no 181 ou no Disque 100 e eu posso fazer a denúncia e o denunciante não aparece. O denunciante não é identificado. Então você pode fazer a denúncia, ajudar a salvar seu vizinho, a sua vizinha, e você não vai ter nenhum envolvimento na denúncia. Apenas os fatos serão apurados para ver se realmente aconteceu isso, e o socorro vai vir de imediato. Então não se cale diante de uma violência doméstica. Denuncie. O seu vizinho precisa disso, você precisa disso, todos nós precisamos disso. É um direito. Não omita socorro. Ajude quem precisa de socorro, tá bom? E aí ela encerra as perguntas falando assim: existe solução? Como e qual? Solução, eu fiquei pensando qual a solução para tudo isso, né? Porque é uma área muito delicada, é uma área muito triste, é uma área muito perversa com a criança, com o adolescente e com a mulher também. E se tivéssemos solução, eu investiria todo o meu tempo que eu tenho na terra de vida para que essa solução pudesse ser investida, tanto nas crianças como nos adolescentes e nas mulheres. E aí, como que eu faço para prevenir as crianças e os adolescentes de todo esse mal? Primeira coisa, converse com as crianças sobre as partes íntimas delas.
Elas têm que saber a respeito disso. Explique sobre os limites do corpo. Você, mãe, você, pai, pode explicar os limites do corpo para ela. Incentive as crianças a conversar com você. Você vê a criança com um comportamento diferente, a criança se fechou, a criança não fala com você, incentive ela a conversar com você. A todo momento, uma criança que passou por um trauma, ela vai te dar um sinal. Ela vai te dar um sinal como? Ela vai fazer alguma coisa no desenho, ela à noite vai ter pesadelos, se ela não fazia xixi na cama, ela vai voltar a fazer, para te mostrar que aconteceu alguma coisa. Ela vai se fechar, não vai querer falar, vai ter medo de adultos, não vai querer que adultos cheguem perto dela. A todo momento as crianças estão dando algum sinal. Nós precisamos prevenir as crianças. E aí, outra solução é analise a reação das crianças. Proteja nossas crianças e nossos adolescentes desse trauma. Nós temos a responsabilidade de ajudá-las. Então, se você puder, converse com seu filho, converse com a sua filha, fale para eles o limite do corpo, converse com eles sobre tudo isso, tente ser amigos deles a cada vez mais. Se você, pai e mãe, dê um celular para o seu filho, não deixe o celular dele ter senha, supervisione as redes sociais dele, não deixe que ele mexa nas redes sociais sozinhos, tenha sua supervisão, veja quem tá mandando mensagem, veja quem tá mandando vídeo para eles. Tudo isso é ato de uma pedofilia, quando o pedófilo quer agir. E lembrando que o perfil de um pedófilo não é o perfil dele real, é um perfil falso, que vai na mesma linguagem do seu filho e da sua filha para tentar enganá-los e persuadir. Então, é importante denunciar, é importante supervisionar, é importante conversar, é importante orientar. Assim, nós vamos conseguir acabar com esse mal que assola nossas crianças e nossos adolescentes. Então, se você tiver algum caso, procura os órgãos competentes, procura o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar nessa quarentena funciona 24 horas, mesmo antes da quarentena. Todo o Conselho Tutelar na região de São Paulo funciona 24 horas. O conselho fechou às 18, tem um plantão que vai até às 8 horas da manhã do outro dia. Então, o Conselho Tutelar não para, as delegacias não param. Você pode denunciar, você pode procurar um órgão. A criança passou por algum trauma e você, mas não traumatizou muito, você não sabe se traumatizou muito. Toda criança precisa passar pelo psicólogo, precisa ir nos órgãos competentes para que sejam dados encaminhamentos e direcionamentos, porque amanhã esse trauma vai fazer muito, muito, muito barulho na vida deles. Então, é importante que nós também tenhamos essa prevenção, que nós tenhamos cuidado com as crianças, que nós tenhamos contato com as crianças, que nós tenhamos supervisão nas redes sociais das crianças e dos adolescentes, e que nós tenhamos a responsabilidade de cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E se você também ficar sabendo de alguma violência doméstica contra uma mulher, você também pode denunciar no 181 ou no 180. Tá bom? Eu conto com vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, tia Thaís, por mandar as perguntas. Quero dizer que eu estou aqui à disposição de vocês. E tudo que vocês precisarem, vocês podem me procurar. No que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Tá bom? Um beijão e fiquem todos com Deus. Amém. Galera do bem. Muito bom. Que programa, hein, Laura? Aprendeu muita coisa, Laura? Claro, né? Com certeza. Nossa, gente, eu aprendi muita coisa nesse programa. E crianças, prestem atenção. A maior oportunidade que vocês têm é falar tudo para pai e mãe. Nunca escondam nada de pai e mãe. Nada. Não acreditem quando falarem, se você contar pro seu pai, pra sua mãe, eu vou matar eles. Isso não existe, isso é mentira, isso é uma mentira. Melhor coisa que nós temos é a confiança entre vocês, o pai, a mãe, a avó, quem cuida de vocês, ok? Muito bom, né, Laura? E outra coisa que a Laura também falou, vocês viram que a pastora Liliane também falou aí no programa. Não, cuidado com a internet, meu povo. Nem tudo que fala é verdade aí dentro. A internet é uma terra sem dono. Muito cuidado, você nunca sabe quem tá do outro lado. A não ser que você esteja fazendo uma chamada de vídeo. Aí você sabe quem é. Fora isso, você não sabe quem é. Certo? Então, olha, vamos. Infelizmente acabou o programa e agora é o momento da oração. Vamos orar, Laurinha? Tá na hora. A hora da oração.
Senhor, meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, Pai. Abençoa todos nós, abençoa todas as pessoas do mundo, Pai. Tira esse coronavírus do mundo, Senhor. Abençoa os profissionais da área da saúde, todas as pessoas que estão cuidando para que nós possamos ficar bem de quarentena em casa, Pai. Abençoa todos nós. E se eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E olha, até a semana que vem, hein, galera? Até a semana que vem com mais um programa com uma programação especial, tá bom? Tá bom. Programa diferente, hein? A semana que vem. E um beijo pra vocês. Beijo, e até a semana gente. que vem com mais um programa. Galera do bem. Galera do bem.